Na escola, tínhamos 1 hora de almoço por dia. Como minha mãe não trabalhava e morávamos perto, geralmente eu ia para casa com 4 ou 5 meninas a tiracolo, todas falando sem parar, e nos espalhávamos pelo chão da cozinha para brincar e assistir a novela All My Children, enquanto minha mãe distribuía sanduíches. Esse foi o início de um hábito que me deu forças ao longo da vida. Manter um grupo animado de amigas íntimas, um porto seguro de sabedoria feminina. No almoço, dissecávamos o que havia acontecido na escola e falávamos das novas picuinhas com os professores e das tarefas que nos pareciam inúteis. Em grande parte, formávamos nossas opiniões por comitê, idolatrávamos o Jackson 5 e não sabíamos o que pensar dos Osmond. O caso Westergate já tinha acontecido, mas nenhuma de nós entendia. Parecia que um monte de velhos tinha conversado perto de microfones em Washington. Para nós, uma cidade distante, com muitos prédios brancos e homens brancos. Minha mãe ficava muito feliz em nos servir. Isso proporcionava a ela uma janela cômoda para o nosso mundo. Enquanto minhas amigas e eu comíamos e fofocávamos, ela geralmente ficava de pé, calada, fazendo alguma tarefa doméstica, mas sem esconder o fato de que estava captando todas as palavras. A verdade é que na minha família, com os 4 apertados em menos de 80 metros quadrados, nunca tínhamos privacidade. E isso só tinha importância de vez em quando. Craig, de repente, começou a se interessar por garotas e começou a se trancar no banheiro para falar no telefone. O fio espiralado do aparelho que ficava preso à parede da cozinha esticado pelo corredor. A Brian Morrow era uma escola mediana da cidade de Chicago, nem boa nem ruim. A triagem étnica e econômica do bairro de South Shore continuou nos anos 1970, a população estudantil se tornando mais negra e mais pobre a cada ano que passava. Por um tempo, houve um movimento de integração na cidade inteira, e com isso as crianças eram levadas de ônibus a novas escolas, mas os pais de alunos da Bryn Mawr rechaçaram essa política, argumentando que seria mais proveitoso empregar o dinheiro na melhoria da escola em si. Como crianças, eu não sabia se as instalações estavam degradadas ou se alguém se interessava pelo fato de quase não haver mais crianças brancas ali. A escola ia do jardim de infância ao 8º ano. Portanto, quando eu chegasse às séries mais avançadas, já teria conhecido todos os interruptores, todos os quadros negros e rachaduras do corredor. Eu conhecia quase todos os professores e a maioria das crianças. Para mim, a Bryn Mawr era praticamente uma segunda casa. Quando estava entrando no 7º ano, o Chicago Defender, jornal semanal popular entre afro-americanos, publicou um virulento artigo de opinião, alegando que a Bryn Mawr tinha passado em poucos anos de uma das melhores escolas da cidade a um lugar decadente, conduzido por uma mentalidade do gueto. O diretor da escola, Dr. Lavizzo, logo rebateu com uma carta ao editor defendendo sua comunidade de pais e alunos e apontando o texto como uma mentira ultrajante que parece se propor a incitar apenas sentimentos de fracasso e evasão. Dr. Lavizzo era um homem corpulento, jovial, que tinha um afro volumoso de ambos os lados da careca e que passava boa parte do tempo no escritório ao lado da entrada do prédio. Sua carta deixa claro que ele sabia muito bem contra o que estava lutando, muito antes de se tornar um resultado verdadeiro. O fracasso começa como um sentimento. É a vulnerabilidade que gera insegurança e depois é intensificada, muitas vezes de propósito, pelo medo. Esses sentimentos de fracasso que ele mencionou já estavam espalhados por todos os cantos do nosso bairro, sob a forma de pais que não conseguiam melhorar de vida financeira, de crianças que começavam a desconfiar que suas vidas não seriam diferentes de famílias que viam os vizinhos melhor de vida ir embora para o subúrbio ou transferir os filhos para escolas católicas.
Enquanto isso, corretores de imóveis predatórios circulavam por South Shore, sussurrando para os proprietários que eles deveriam vender seus imóveis antes que fosse tarde demais, que as ajudariam a sair enquanto ainda dava. A interferência era de que o fracasso estava por vir, era inevitável, e que, na verdade, já tinha meio que chegado. A pessoa podia ficar presa nas ruínas ou fugir. Eles usaram a palavra que todo mundo mais temia, gueto, jogando-a na conversa como se fosse um fósforo aceso. Minha mãe não acreditava em nada disso. Já morava em South Shore havia 10 anos e acabaria ficando mais 40. Não levou a sério esse jogo de medo e, ao mesmo tempo, parecia totalmente vacinada contra qualquer tipo de utopia. Era uma realista que só enxergava o que estava à sua frente, controlando o que podia. Na Bryn Mawr, tornou-se uma das participantes mais ativas da Associação de Pais e Professores, ajudando a arrecadar fundos para nossos equipamentos para as salas de aula, dando jantares para amostras a preços, para mostrar apreço pelos professores e fazendo campanha pela criação de sala de aula especial para alunos de vários anos com alto desempenho. Esta última iniciativa era fruto da imaginação do Dr. Laviso, que obteve o doutorado em educação na escola noturna e estudara a nova tendência de agrupar alunos por habilidade e não por idade. Em suma, pôr os alunos mais inteligentes juntos para aprenderem em um ritmo mais acelerado. A ideia era controversa, criticada por não ser democrática, como costumam ser todos os programas para os superdotados e talentosos. Mas era um movimento que vinha ganhando força país afora. E nos meus últimos 3 anos de Bryn Mawr, eu me beneficiei dele. Entrei no grupo de cerca de 20 alunos de séries diferentes, acomodado em uma sala autossuficiente, afastada do resto da escola, com nosso próprio horário de recreio, almoço, música e educação física. Recebíamos oportunidades especiais, inclusive excursões semanais a uma faculdade comunitária, onde cursávamos uma oficina de redação avançada, ou dissecávamos ratos no laboratório de biologia. Em sala de aula, fazíamos muitos trabalhos independentes, estabelecendo nós mesmos as nossas metas e avançando no ritmo que conviesse. Tivemos professores dedicados, primeiro o Martinez e depois o Sr. Bennett, ambos afro-americanos tranquilos, bem-humorados e interessadíssimos no que os alunos tinham a dizer. Havia a nítida sensação de que a escola tinha investido em nós. Com isso, nos esforçamos mais e elevamos nossa autoestima. O esquema de aprendizagem independente só serviu para alimentar minha competitividade. Eu me atirava nas lições, vigiando silenciosamente onde estava em comparação com meus colegas, enquanto mapeávamos nosso progresso da divisão longa à pré-álgebra, da redação de um parágrafo a artigos acadêmicos inteiros. Para mim, era um jogo. E assim como em qualquer jogo, assim como a maioria das crianças, eu ficava mais feliz quando estava na frente. Eu contava à minha mãe tudo o que acontecia na escola, depois da atualização na hora do almoço. Havia uma segunda, que eu fazia pressas ao entrar pela porta de casa à tarde, largando a mochila cheia de livros no chão e procurando uma guloseima. Confesso que não sabia exatamente o que estava procurando, o que minha mãe fazia nas horas que eu passava na escola. Sobretudo, como toda criança, eu era egocêntrica e nunca perguntei. Não sei no que ela pensava, como se sentia por ser uma dona de casa tradicional, em vez de ter um trabalho diferente. Só sei que quando eu chegava em casa, havia comida na geladeira, não só para mim, como para minhas amigas. Sabia que quando minha turma fazia excursões, minha mãe quase sempre se oferecia para ser acompanhante, usando um vestido bonito e um batom escuro para ir de ônibus com a gente até a faculdade comunitária ou ao zoológico. Na nossa casa, vivíamos com um orçamento apertado, mas dificilmente discutíamos seus limites. Minha mãe achava meios de compensar as dificuldades, fazia as próprias unhas, pintava o próprio cabelo. Uma vez, por acidente, ele ficou verde. E só tinha roupas novas quando as ganhava de meu pai, de aniversário.
Nunca seria rica, mas era sempre habilidosa. Quando éramos pequenos, ela fez a mágica de transformar meias velhas em fantoches iguaizinhos aos Muff, fazia toalhas de crochê para cobrir o tampo da mesa, costurava muitas das minhas roupas, pelo menos até o ensino médio, quando de repente o mais importante de tudo passou a ser ter uma etiqueta de cisne da Gloria Vanderbilt no bolso da frente do jeans. Então insisti que ela parasse. De vez em quando, ela mudava a organização da nossa sala de estar, colocando uma capa nova no sofá, trocando as fotos e gravuras emolduradas que ficavam nas paredes. Quando o tempo começava a esquentar, ela fazia uma faxina completa de primavera, que era quase um ritual. Aspirava os móveis, lavava as cortinas e tirava todas as vidraças para passar Blindex no vidro e limpar os peitorios antes de substituí-las por telas, para que o ar da primavera entrasse no nosso apartamento minúsculo e abafado. Em seguida, costumava descer para limpar o apartamento de Robbie e Terry, sobretudo à medida que os dois envelheciam e ficavam cada vez menos capazes. É por causa da minha mãe que até hoje, quando sinto o aroma de pinho-sol, me sinto de bem com a vida. Na época do Natal, ela ficava especialmente criativa. Teve um ano em que aprendeu a cobrir nosso imenso aquecedor de metal com papelão corrugado, com desenhos que imitavam tijolos vermelhos, grampeando tudo para termos uma falsa chaminé que ia até o teto, além de uma lareira falsa, com direito a console e piso. Em seguida, recrutou meu pai, o artista da família, para pintar umas chamas alaranjadas em pedaços de papel de arroz. Depois colocamos uma lâmpada por trás, formando uma fogueira quase convincente. No ano novo, tínhamos uma tradição. Ela comprava uma cesta especial de antepastos, do tipo que vinha cheia de queijo, ostras defumadas em lata de salames diversos. Convidava a irmã do meu pai, Francesca, para nos visitar e jogar jogos de tabuleiro. Pedíamos pizza para o jantar e passávamos o resto da noite beliscando com elegância. Minha mãe passando bandejas de enroladinhos de linguiça, camarão frito e um queijo especial assado com biscoitos Ritz. Perto da meia-noite, tomávamos uma tacinha de champanhe. Minha mãe mantinha um tipo de mentalidade materna que hoje considero genial e quase inimitável, uma espécie de neutralidade zen imperturbável. As mães das minhas amigas lidavam com os altos e baixos dos filhos como se fossem seus próprios, e conheci muitas crianças cujos pais estavam atarefados demais com seus próprios desafios para sequer estarem presentes na vida dos filhos. Minha mãe era simplesmente estável, não julgava nem interferia imediatamente. Preferia monitorar nosso estado de espírito e ser uma testemunha benevolente das angústias ou dos triunfos que o dia pudesse trazer. Quando as coisas estavam ruins, ela nos concedia apenas uma leve pitada de compaixão. Quando fazíamos algo incrível, seus elogios mostravam que ela estava feliz conosco, mas não exagerava a ponto de se tornarem a razão de fazermos qualquer coisa. Seus conselhos costumavam ser objetivos e pragmáticos. Você não precisa gostar da sua professora, disse-me ela um dia, quando cheguei em casa, cuspindo reclamações. Mas o tipo de matemática que ela tem na cabeça é o que você precisa ter na sua. Concentre-se nisso e ignore todo o resto. Ela nos amava de forma consistente, Greg e eu, mas não nos controlava de forma exagerada. Sua meta era nos empurrar para o mundo. Não estou criando bebês, dizia, estou criando adultos. Ela e meu pai nos davam diretrizes e não regras. Isso quer dizer que, quando adolescentes, não tínhamos uma hora exata para o toque de recolher. Eles preferiam perguntar: que horas acha razoável estar de volta em casa? Confiavam que manteríamos a palavra. Craig costuma contar a história de uma garota de quem conversava do 8º ano. Um dia, ela lhe fez um convite tentador. Chamou meu irmão à casa dela, deixando bem claro que os pais não estariam lá e eles ficariam a sós. Meu irmão sofreu em segredo, não sabia o que fazer. Estava empolgado com a oportunidade, mas sabia que ir era um comportamento ardiloso e desonroso, do tipo que meus pais jamais desculpariam. Mas isso não o impediu de contar à minha mãe.
uma meia-verdade preliminar, informando sobre a garota, mas dizendo que se encontrariam numa praça pública. Dominado pela culpa, antes mesmo de levar a história adiante, aliás, por sequer cogitar a hipótese, Craig acabou confessando o esquema de ficarem sozinhos em casa, esperando ou talvez até torcendo que minha mãe ficasse uma fera e o proibisse de ir. Mas não foi o que aconteceu. Ela não faria isso. Não era do seu modo de agir. Ela escutou, mas não tomou decisão por ele. Preferiu jogá-lo de volta na agonia e deu de ombro com a indiferença. Faça como achar melhor, aconselhou. Antes de voltar para a louça na pia e para a pilha de roupas lavadas que precisava dobrar, esse foi outro empurrãozinho para o mundo. Tenho certeza de que no coração dela, minha mãe já sabia que ela tinha tomado a decisão certa. Hoje percebo que todas as medidas que tomava eram respaldadas pela segurança silenciosa de que estava nos criando para sermos adultos. Nossas decisões cabiam a nós. A vida era nossa, não dela, e sempre seria assim. Quando eu tinha 14 anos, já me considerava meio adulta, talvez até 2/3 adulta. Já tinha menstruado, fato que anunciei imediatamente com grande empolgação para a casa inteira, pois nossa família era assim mesmo. Tinha ido do sutiã de mochila para outro que parecia um pouco mais feminino e que também me deixou entusiasmada. Em vez de ir almoçar em casa, passei a comer com as colegas da turma na sala do Sr. Bennet, na própria escola. Em vez de ir à casa de Southside no sábado para escutar jazz e brincar com Rex, eu passava lá de bicicleta a caminho da Oglesby Avenue, 6 quarteirões depois, onde moravam as irmãs Gore. As irmãs Gore eram minhas melhores amigas e também um pouco minhas ídolas. Diane estava no mesmo ano que eu e Pam um abaixo. Ambas eram lindas. Diane tinha pele clara e Pam era mais escura. E tinha uma graciosidade serena que parecia natural. Até a irmã pequena delas, Gina, alguns anos mais nova, emanava uma feminilidade forte que passei a considerar típica das Gore. A presença masculina ali era mínima. O pai não morava com elas e raramente era um assunto. Havia um irmão bem mais velho, cuja presença era secundária. A senhora Gore era uma mulher autoastral e atraente que trabalhava em período integral. Tinha uma penteadeira cheia de vidros de perfume pós-compactos e cremes em potinhos que dava a praticidade modesta da minha mãe. Me pareciam exóticos como joias. Eu adorava ficar na casa delas. Pam, Diane e eu tínhamos conversas intermináveis sobre os garotos de que gostávamos. Passávamos brilho labial e provávamos as roupas umas das outras. De uma hora para outra, percebendo que certas calças deixavam nossos quadris mais curvilíneos. Nessa época, eu gastava boa parte da energia absorta em meus próprios pensamentos, ouvindo música sozinha, sonhando acordada que dançava uma música lenta com um garoto bonito ao olhar pela janela, esperando um menino de quem eu gostasse passar de bicicleta. Portanto, foi uma bênção ter encontrado irmãs com quem atravessar aqueles anos. Meninos eram proibidos de entrar na casa dos Gores, mas ficavam ciscando nos arredores, passavam de um lado para o outro de bicicleta, sentavam-se na entrada, torcendo que Diane ou Pam saísse para flertar. Era divertido estar perto de toda aquela expectativa, embora não soubesse muito bem o que significava. Para onde quer que eu olhasse, corpos estavam mudando. Os meninos da escola, de repente, estavam com corpo de homem, desajeitados, inquietos e de voz grave. Enquanto isso, algumas das minhas amigas pareciam ter 18 anos, circulavam de shorts curtíssimos e blusa de alça, as expressões serenas e autoconfiantes, como se soubesse de um segredo, como se agora existissem em outro plano, enquanto as outras continuavam inseguras e meio atônicas, aguardando nossa convocação para o mundo adulto, parecendo potras com nossas pernas em crescimento e uma juventude que nenhum brilho labial do mundo seria capaz de disfarçar. Assim como muitas meninas, eu me dei conta dos riscos do meu corpo bem cedo, muito antes sequer de parecer mulher. Eu andava pelo bairro com mais independência, menos amarrada aos meus pais. No fim da tarde, pegava o ônibus para ir à Mayfair Academia
na Rua 79, onde fazia aulas de jazz e acrobacia. Às vezes fazia alguma coisa para minha mãe, só que as novas liberdades chegaram acompanhadas de novas vulnerabilidades. Aprendi a fixar o olhar à frente sempre que passava por um grupo de homens em uma esquina, tomando cuidado de não ver seus olhos vagando pelo meu corpo e minhas pernas. Eu sabia que deveria ignorar as cantadas. Aprendi quais quarteirões do nosso bairro eram considerados mais perigosos. Sabia que não podia andar sozinha à noite. Em casa, meus pais fizeram uma grande concessão. Admitiram que eram pais de adolescentes em fase de desenvolvimento. Com isso, reformaram a varanda atrás da nossa cozinha, transformando-a num quarto para o Craig. Já então, no segundo ano do ensino médio, retiramos a divisória frágil que Southside instalara para nós anos antes. Eu me mudei para o que era o quarto dos meus pais, eles foram para o que tinha sido o quarto das crianças e pela primeira vez meu irmão e eu tivemos um espaço próprio de verdade. Meu novo quarto era um sonho. Em direito, a saia de cama florida, azul e branca, capa para travesseiros, um tapete azul marinho novinho em folha e uma cama branca em estilo princesa, com penteadeira e abajur combinando. Uma cópia quase exata de um quarto que tomava uma página inteira do catálogo de Search e que eu pude montar. Cada um de nós ganhou também uma extensão telefônica. Meu aparelho era azul claro para combinar com a nova decoração e o de Craig era preto, bem masculino, o que queria dizer que poderíamos falar dos nossos assuntos pessoais com certa privacidade. Foi pelo telefone que combinei meu primeiro beijo. Foi com um garoto chamado Ronel. Ele não era da minha escola, nem morava na vizinhança, mas cantava num coral infantil de Chicago com minha colega de classe, Kiaka. Com ela, de intermediária, de alguma forma concluímos que gostávamos um do outro. Nossos telefonemas eram meio esquisitos, mas eu não me importava. Gostava da sensação de saber que alguém gostava de mim. Sentia-me pontada de expectativa sempre que o telefone tocava. Será que é o Ronel? Não me lembro quem propôs nos encontrarmos na frente da minha casa uma tarde para descobrir como era beijar, mas havia uma nuance. Não eram necessários eufemismos acanhados. Não íamos ficar ou dar um passeio, íamos nos beijar, e nós dois estávamos afim. Foi assim que acabei no banco de pedra junto à porta lateral da minha casa, bem na frente das janelas que davam para o sul e rodeada pelos canteiros de flores da minha tia-avó. Perdida em um beijo molhado e quente com Ronel, não foi nada de fazer a terra tremer, ou muito inspirador, mas pelo menos foi divertido. Aos poucos comecei a me dar conta de que ficar perto de meninos era divertido. As horas que passava na arquibancada vendo Craig jogar já não me pareciam tanto uma obrigação fraternal. Afinal, o que era um jogo de basquete se não uma vitrine de garotos? Passei a usar shorts jeans mais apertados, colocava algumas pulseiras a mais e às vezes levava uma das irmãs Gory para aumentar minha visibilidade na arquibancada. E então curtia cada minuto do espetáculo suado à minha frente. Os pulos e ataques, a agitação e os gritos, a vibração da masculinidade, todos os seus mistérios em plena exibição. Certa noite, quando um garoto de equipe reserva sorriu para mim ao sair de quadra, retribuí o sorriso. Senti meu futuro estava começando a chegar. Aos poucos, eu me afastava dos meus pais, cada vez menos propensa de expressar todos os mínimos pensamentos. Ficava calada no banco traseiro do Buick quando voltávamos desses jogos de basquete para casa. Meus sentimentos, intensos ou confusos demais para compartilhar. Estava muito absorta ao encanto solitário de ser adolescente, convicta de que os adultos ao meu redor não tinham vivido aquilo. De vez em quando, à noite, eu saía do banheiro depois de escovar dentes e via o apartamento no escuro, as luzes da sala de estar da cozinha apagadas, todo mundo acomodado na própria esfera. Vi um brilho sobre a porta de Craig e sabia que ele estava fazendo o dever de casa. Vi a luz da TV saindo do quarto dos meus pais e ouvi os murmúrios baixinhos, suas risadas. Assim como nunca tinha parado para refletir sobre o que minha mãe achava de ser mãe em tempo integral. Uma dona de casa, eu também nunca tinha passado no que era ser casado, nunca tinha pensado no que era ser casado. Para mim, a união dos meus pais era algo natural.
Era o fato simples e concreto sobre o qual a vida de nós quatro era construída. Muito tempo depois, minha mãe me contaria que todo ano, quando chegava a primavera e Chicago esquentava, ela cogitava largar meu pai. Não sei se os pensamentos eram sérios ou não. Não sei se ela cogitava por uma hora, um dia ou boa parte da estação, mas ela tratava-se de uma fantasia ativa, algo que lhe parecia saudável, talvez até revigorante, quanto um ritual. Hoje entendo que até um casamento feliz pode ser um aborrecimento, que se trata de um contrato que é melhor renovar seguidamente, mesmo que em silêncio e em segredo, mesmo que sozinho. Acho que minha mãe nunca revelou suas dúvidas e descontentamentos ao meu pai diretamente, como também acho que não o deixou saber da vida alternativa que talvez sonhasse na época. Será que se imaginava em uma ilha tropical, com outro tipo de homem, ou em outro tipo de casa, ou com um escritório em vez de filhos? Não sei, e penso que poderia perguntar agora que ela está na casa dos 80 anos, mas acho que não importa. Se você nunca passou um inverno em Chicago, vou descrever como é. Você pode viver 100 dias ininterruptos sobre o céu cor de chumbo, que se aloja sobre uma tampa sobre a cidade. Como uma tampa sobre a cidade. Ventos gelados e cortantes sopram no lago. A neve cai de todas as formas, como grandes descargas à noite, como rajadas de dia, como pedras de granizo escorregadias e desmoralizantes e em redemoinhos de flocos dignos de contos de fada. Em geral, tem um monte de gelo que inverniza a calçada e os para-brisa, que precisam ser raspados. Ouve-se o som dessa raspagem da manhã bem cedo, hack, 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 quando as pessoas limpam o carro para ir trabalhar. Os vizinhos abaixam o rosto para evitar o vento, irreconhecíveis sobre a camada grossa de roupa que usam para se proteger do frio. As máquinas de limpeza de neve municipais ressoam pelas ruas, enquanto a neve branca fica empilhada e fuliginosa até nada mais estar impecável. No entanto, uma hora algo acontece. Inicia-se uma lenta reversão. Pode ser sutil, um sinal de umidade no ar, um leve clarear do céu. Você sente a possibilidade de que o inverno passou primeiro no coração. Talvez não tenha certeza do começo, mas depois sim, pois agora o sol aparece. Há pequenos botões de flores nas árvores e seus vizinhos tiraram os casacos pesados. E talvez ache uma nova vivacidade em seus pensamentos na manhã, em que você decide tirar os vidros das janelas para limpar e dar uma geral nos peitoris. Isso lhe permite pensar, questionar se desperdiçou possibilidade ou se tornar a esposa desse homem nessa casa com essas crianças. Talvez você passe o dia inteiro cogitando novas formas de viver. Até finalmente recolocar todos os vidros de volta e esvaziar o balde de pinho-sol na pia. E talvez agora todas as suas certezas retornem, porque sim, é primavera e você tomou novamente a decisão de ficar.